Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está aí na mídia, que é a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Então tem uma série de mitos aí, uma série de questionamentos que as pessoas estão se fazendo, e eu vou tentar esclarecer um pouquinho por que surgiu esse problema aí da execução provisória da pena e por que agora se está discutindo sobre isso, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que era possível a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância até o ano de 2009. Em 2009, no HC 84078 de Minas, eles mudaram esse posicionamento para entender que é incompatível com o princípio da presunção da inocência você poder executar essa pena provisoriamente enquanto ainda houver a pendência de recursos, ou seja, essa pessoa ainda pode ser considerada inocente após o julgamento desses recursos extraordinários. Mas em 2016, no HC 126.292, mudou esse posicionamento, eles voltaram a adotar o entendimento anterior, entendendo que era possível sim a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, ainda que pendentes recurso especial e recurso extraordinário. E aí começou a surgir uma série de críticas, então eles decidiram em sede de repercussão geral no ARE 64246 em 2016 também. Então, a partir de então, é admitido com repercussão geral a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Tornaria assim então uma prisão automática que não demandaria fundamentação por parte da autoridade judiciária. A discussão agora é que isso teria sim uma violação ao princípio da presunção de inocência, porque a pessoa ainda pode ser considerada inocente após o recurso especial ou recurso extraordinário. Então, você começar a executar essa pena com uma pessoa presumidamente inocente, você teria então uma violação à Constituição. As críticas que surgiram foi: se eu não puder executar provisoriamente a pena, eu vou então incentivar a impunidade. Bom, o fato de você tão somente jogar para o trânsito ser julgado não incentiva a impunidade, porque a gente vai ter efetivamente a possibilidade dessa pessoa ser condenada lá pelos tribunais superiores e depois cumprir a pena. O risco é muito maior quando a gente aguarda esses julgamentos e a pessoa realmente ela tá presa aguardando o julgamento desse recurso e depois ela acaba sendo inocentada. Então a demora no recurso não pode ser um argumento para justificar a execução provisória da pena, muito pelo contrário. Imaginem se com o recurso demora 3, 4 anos para ser julgado no STJ ou no STF. É muito mais prejudicial a pessoa aguardar esse recurso presa e depois vir ser considerada inocente, esse tempo você não consegue mais devolver para ela, do que você então aguardar o recurso para só então iniciar o cumprimento da pena. Lembrando que a gente tem que fazer uma diferenciação entre a possibilidade de prender e a possibilidade de cumprir a pena. Nada impede que a pessoa, durante esse tempo aí, ela seja presa e responda esse recurso presa preventivamente, mas aí nós temos que enquadrar naquelas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a necessidade de aplicação da lei penal ou a necessidade de assegurar a instrução. Essa aqui, no caso, já ficaria esvaziada porque a instrução já aconteceu. É possível, então, a gente alterar esse regramento? Tem como a gente alterar? Por decisão do Supremo, por lei, por emenda constitucional? Bom, primeiro a gente precisa saber que o Brasil não é o primeiro país e não é o único país que adota o trânsito em julgado como marco definitivo para considerar o fim da presunção de inocência. Itália adota esse marco. Portugal também adota. E a nossa Constituição ela é expressa, não tem como fazer uma leitura diferente. A nossa Constituição fala que deve aguardar o trânsito em julgado para só então a pessoa passar a ser considerada culpada nos termos da lei. Então não tem como fazer uma leitura diferente. Há como então a gente mudar por meio de lei ou por meio de uma proposta de emenda à Constituição? Bom, eu acho que é questionável a gente mudar por meio de lei ou emenda à Constituição. Por quê? Porque a presunção de inocência é uma cláusula pétrea que está prevista no artigo 5º. Então não poderia ser reduzido direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º. Além disso, os direitos humanos têm interpretação pro homine. A gente nunca pode retroceder em direitos humanos. Mas a interpretação que o ministro César Peluso fez na época de 2011, quando ele percebeu esse impasse, esse entrave do trânsito em julgado da sentença condenatória, foi de que então nós deveríamos mudar o nosso sistema recursal e passar a entender que o recurso especial e o recurso extraordinário não são mais recursos comuns, mas eles virão para desconstituir a coisa julgada. Vai ser como se fosse uma ação rescisória, né? Ou então uma revisão criminal aí para a sociedade. Então a gente pode desconstituir o julgado por meio desses recursos, mas o trânsito em julgado vai encerrar antes. Eles não seriam mais recursos no termo técnico da lei e passariam a ser, então, ações que desconstituiriam a coisa julgada. Não é talvez a melhor solução, mas é a única solução que se coaduna com o nosso ordenamento jurídico. Espero que vocês tenham entendido e que gostem aí desses esclarecimentos e vamos aguardar o que o Supremo Tribunal vai decidir, né? A decisão já está em pauta, o julgamento começou ontem na DC 54 e a gente vai ver o que eles vão decidir agora em controle concentrado, porque a repercussão geral ainda que vincule os demais tribunais, ela é uma decisão em controle difuso. Agora vamos aguardar então o julgamento do Supremo. Beijo, gente, bom fim de semana.